Namastê, Hare Krishna. Para mim é uma grande satisfação, um grande prazer, na verdade, ter recebido esse convite e poder participar deste encontro não intercultural, interreligioso, ecumênico, né, por assim dizer, não, ou seja, porque nós temos uma cultura em comum, não, então por isso não é tão interreligioso, é mais ecumênico, não, da mesma casa, não, nós estamos essa visão do conhecimento védico do yoga. Então, para mim é um prazer poder falar sobre o tema que me convidaram. Ainda mais um tema que muito me agrada, porque é falar sobre Krishna, né? Então, antes de começar a minha palestra, né, eu vou só cantar uns mantras para que eu possa me harmonizar com aquele que vai me inspirar, né? Eu não falo nada, eu apenas sou um fantoche, é o meu mestre que me inspira, entende? Meu guru, e eu sou apenas um fantoche, porque meu mestre, ele também está no meu coração, por ele ser o representante do Paramatma, que está em todos os lugares. Então, eu vou pedir, assim, bênçãos para que eu tenha condição de falar alguma coisa para poder acrescentar aqui. Om Jnanatimirandhatya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Desatarine. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejatvina Bharitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Então, vamos falar sobre Krishna. Quem é Krishna? E qual o seu ensinamento? Dentro da Bhagavad Gita, se descreve que sempre que existe um declínio do Dharma, não, das leis cósmicas, e um aumento do Adharma, o Senhor Supremo ele aparece, entende? Para restabelecer a ordem do universo. Então nós podemos ver que o Senhor ele sempre vem nesse mundo nos seus avatares, nas suas encarnações, para poder guiarmos, porque nós estamos neste mundo material por um propósito, tá? Apesar de conhecimento analítico da natureza material, gnana, não mostrar que esse mundo material ele é temporário, cheio de dualidade, de sofrimento, ainda assim ele é uma manifestação da graça divina para um propósito. Tá? Então, portanto, esse propósito foi estabelecido na criação do universo. No início da criação, quando o primeiro ser foi criado, Hiranyagarbha, ou seja, Brahma, primeira entidade viva, Brahma que é o verdadeiro número um, não? Entende? O Senhor Brahma, a ele foi revelado no coração, como fruto de sua meditação, os Vedas, o conhecimento revelado. Esse conhecimento revelado se tornou a semente de tudo que foi criado neste mundo. E também se tornou a base de todo o conhecimento que estabelece a lei cósmica. Mas, a própria natureza do tempo, da matéria, é que as coisas
se degeneram, não? Então, portanto, Krishna diz no Bhagavad Gita que esse conhecimento, eu lhe falei, eu que estou lhe falando agora, meu querido Arjuna, eu já falei ele antes, mas com o tempo ele se perdeu. Então agora eu estou repetindo de novo. Então, portanto, essa é a finalidade das encarnações do Senhor Supremo. Então, agora, Krishna. Quem é Krishna? A própria palavra Krishna, no sânscrito, indica o ser todo atrativo, tá? Aquele que atrai a todos. É interessante que a palavra Krishna, também como adjetivo, às vezes significa negro, não escuro. Por quê? Porque a cor, né, negra, ela atrai tudo, ela não reflete nada. Então, portanto, a mesma raiz verbal indica, entende? Que é aquele ser que atrai. Então, Deus, Ishvara, Brahman, o Atman, são diferentes denominações da divindade suprema, do absoluto, encontrado nas escrituras. Mas elas têm significados semânticos específicos, tá? Então, vamos analisar. Então, o conhecimento do absoluto, ele não é o produto da filosofia. Ele não é o produto do conhecimento humano. Porque nossa capacidade de conhecimento, ela, através dos sentidos, ou mesmo através da mente, é limitada. Então, quando compreendemos aquilo que está além, nós não podemos ter conhecimento imediato, ou seja, através dos sentidos e da mente. Porque, na verdade, quando nós utilizamos nossos sentidos e nossas mentes, o conhecimento empírico, o conhecimento filosófico, nós nunca conhecemos a realidade, o objeto do conhecimento, como ele é. Nós apenas conhecemos como que os nossos sentidos e como que a nossa mente interpreta aquilo que nós queremos conhecer. Então, portanto, existe, de acordo com a escola de lógica dos Vedas, que é o Nyaya, existe um terceiro pramana, um terceiro meio válido de se obter conhecimento. Certamente, a ciência, o conhecimento assim, normal do mundo, se usa a mente, não? E os sentidos, tá? Mas, e aquilo que está além da mente e dos sentidos? O próprio Senhor Supremo está além disso tudo. Só pode ser conhecido pela graça dele. Então, como que uma coisa limitada, finita, imperfeita, que somos nós e nossa mente, vamos conhecer algo que é infinito e ilimitado? Pela lógica é impossível, não é verdade? Não dá. Uma coisa é uma coisa pequenininha, uma coisa imensa, passar por uma coisa pequenininha, é possível? Então, como que o absoluto, o infinito, ilimitado, esse é o significado da palavra dada absoluto nos Vedas, aqui é Brahman. Brahman significa o infinito. Brahman, ele vem da raiz verbal brih, significa expandir. É por isso que a palavra brihat, grande, aquilo que está expandindo. E, portanto, quando você tem duas coisas, uma se expandiu mais, ela é chamada maior que a outra, ela é grande. Então, a Brahman indica a realidade maior de todas, que não tem um limite, que está infinitamente se expandindo. Isso é Brahman. Então, Deus é o Brahman, tá? Não é diferente. Dentro do conhecimento védico, são aspectos da mesma realidade. E eu vou explicar sobre a questão da pessoa de Deus, mas agora vamos falar sobre Deus como absoluto. Ele é infinito, em todos os aspectos, como sendo... Então, como ele vai ser compreendido por um ser humano, uma centelha, e que está utilizando mente limitada? Não é possível. Mas como ele é perfeito, não tem limites, ele pode fazer o que não é possível ele fazer da nossa expectativa, da nossa avaliação. Então, aí ele entra dentro dos nossos limites.
para purificar a nossa consciência. E aí, como Krishna diz no Bhagavad Gita, não? Avadyananti manmudha manusintanumashritam. Os tolos não entendem quando eu apareço nessa forma humana e penso que eu sou igual a eles. Ele entrou dentro do nosso limite, pela sua graça, mas ele não é o produto do nosso limite. E outros também dizem que ele também é apenas algo impessoal, algo informe, porque se ele é o infinito, não pode ser limitado. Então, portanto, ele não pode ser uma pessoa, ele não pode ter uma personalidade, porque o próprio conceito de personalidade é conhecido por nós, já é o limite, é o persona, né? A palavra persona, de onde vem personalidade, vem do grego, não? Que indica o quê? Aquelas máscaras do teatro, não tem aquelas máscaras rindo, triste, alegre. Essas máscaras são chamadas persona. É daí que vem o conceito de personalidade. Então, Deus sendo infinito, ele não pode ser limitado a uma personalidade. Mas aí é um engano. Nós estamos usando nossa mente para compreender uma realidade infinita baseada em parâmetros finitos. Porque nesse mundo, toda personalidade é limitada, então não pode ter algo ilimitado. Por que não tem uma personalidade ilimitada, que não é o produto da matéria? Então, portanto, o conceito da divindade, como é explicado no Bhagavata Purana, não? Que é um dos dois livros. Existem duas literaturas que são as duas literaturas mais importantes para se entender Krishna. Qual a diferença? A Bhagavad Gita, ela é parte dos épicos históricos da Índia chamado Itihasas, um tipo de literatura dele. Como o Ramayana conta a vida de Rama e o Mahabharata conta a vida de Krishna e todas as diferentes encarnações. Então, a Bhagavad Gita, ela descreve o quê? Os ensinamentos básicos de Krishna. E, portanto, a Bhagavad Gita, ela é considerada também, ela é também chamada de Gita Upanishad. Por que é Gita Upanishad? Não é parte dos Upanishads. Por que chama de Upanishad? Porque a linguagem, a maneira filosófica que é apresentada lembra os ensinamentos das Upanishads, que são os ensinamentos filosóficos e esotéricos dos Vedas, da revelação. Então aí nós encontramos ensinamentos de Krishna. Krishna, em contexto histórico, que Krishna, primeiro temos que entender, Krishna não é apenas um mito que foi idealizado. É um fato histórico. Isso, o Serviço Arqueológico da Índia conseguiu comprovar isso baseado em investigações arqueológicas feitas no Mar Arábico, no lugar onde dizia que o reino de Krishna existia, que quando Krishna deixou este mundo, o oceano engoliu todo o seu continente onde ele vivia no seu reino. E lá o governo da Índia mandou escafandros e submarinos e lá está as ruínas. Então, realmente, foi confere que é um fato histórico o que é descrito no Mahabharata e nos Puranas. Então, portanto, o Bhagavad Gita, ele descreve o fato, apesar de poder haver interpretações simbólicas do Bhagavad Gita, essas interpretações não negam o fato histórico de que é uma realidade. Então, a Bhagavad Gita, nós conhecemos as instruções de Krishna. E esse outro livro, que é parte de outra classe de literaturas védicas, chamado Puranas. Tanto os Puranas como o Mahabharata, ele é o tipo de literatura chamado Smriti. Smriti significa aquilo que foi lembrado. As literaturas mais antigas, que são os 4 Vedas, os Upanishads, eles são chamados de Shruti, aquilo que foi ouvido. É a revelação inicial que sobre a divindade se revela, mas é muito filosófico e é muito esotérico, muito ligado aos rituais dos Vedas. Então, não há e as pessoas nesta era, elas não têm muita capacidade de entender esse tipo de literatura, que é a revelação do som espiritual neste mundo. E, portanto, há uma outra continuação da revelação.
as revelações de Deus, elas não são algo fixo no passado, elas estão sempre acontecendo. Existe uma dialética histórica da revelação, que Deus manifesta aquilo dependendo da época, da cultura, da civilização onde ele é dado. Assim, portanto, o conhecimento védico não é apenas na Índia. Você pode encontrar todas as culturas do planeta, sempre houve revelações. No judaísmo, você vai encontrar em todas as culturas entre parentes arcaicas, né, como civilizações xamânicas, todas elas se perdem no tempo. Não tem escritura, porque o conhecimento, a revelação é transmitida na forma de tradição oral, mas é a mesma coisa. Então, portanto, este outro tipo de literatura, chamada Smriti, ela servem para explicar através de histórias, entende? O conhecimento filosófico, esotérico e hermético que tem nos Upanishads. Tá? Então, portanto, a Bhagavad Gita, ela usa a mesma linguagem do Upanishad e dá a essência filosófica de toda a literatura védica, toda resumida. Então, por isso o Bhagavad Gita é considerado como se fosse a Bíblia do hinduísmo, porque ele tem consistência. Agora, os Puranas já trata da cosmologia. Os Puranas é um tipo de literatura que explica as revelações dos Vedas, mas expande na forma de histórias da humanidade, dos povos, dos reis, e descreve como o mundo foi criado, o processo da criação e da revelação, da salvação, então, até a destruição, ele é tudo explicado. E nesses Puranas você vai encontrar a narrativa histórica de todas as encarnações de Vishnu e de Krishna. Então, portanto, a vida de Krishna está num desses Puranas que é chamado Bhagavata Purana, que o movimento Hare Krishna traduziu do sânscrito, e o nome é chamado Srimad Bhagavatam. Então, esse Srimad Bhagavatam é exatamente esse dos Puranas, e ali tem a vida de Krishna. Então, portanto, a minha palestra é baseada nessas evidências de ensinamento de Krishna. Claro, eu vou tentar condensar numa palestra só todo o ensinamento de Krishna e sobre a vida de Krishna. Então, portanto, me perdoem se eu não consigo, se vocês ficarem ainda querendo mais, porque não dá para explicar tudo isso num pouco tempo. Mas eu vou tentar ser conciso o máximo possível e, eventualmente, nós vamos dar perguntas que podem ser respondidas e vão complementar aquilo que fica faltando na minha apresentação sobre quem é Krishna. Tá, então vamos ver. Então, como todo conhecimento revelado e os Vedas é a revelação por excelência, existem vários momentos, várias classes de literatura, como eu falei, Shruti, Smriti, Purana, Upanishad. Então, as literaturas védicas, elas falam para nós podermos entender sobre as encarnações de Deus, tá? Que eu estava falando sobre Krishna sendo a manifestação de Deus. Então, no Bhagavata Purana, lá descreve. Na Bhagavad Gita não descreve. Lá dá o ensinamento dele. Ele explica na Bhagavad Gita, né? Que sempre que há um declínio do Dharma, eu venho para restabelecer. Ele sempre está colocando Yada, Hridharmasya, Glanir Bhavati Bharata, Abhyutana. Sempre que há um declínio, eu venho de novo restabelecer os princípios religiosos. Porque no início da criação, o primeiro ser, o demiurgo, o criador, ele recebeu o conhecimento védico e se tornou o primeiro guru, o primeiro yogi, e foi transmitindo, e esse conhecimento chegou até nós em tradições discipulares, né, que é chamado em sânscrito sampradayas, não tradições discipulares. Mas esse conhecimento sempre tem que ser renovado com o tempo. Então, as encarnações vêm e, de novo, resgata, não faz um upgrade, né? Assim como nós não temos um computador, você tem ali no seu celular, você tem o sistema operacional, mas toda hora vem uma atualização. Não? Então, da mesma forma, a revelação não é uma coisa arcaica, ela sempre está ao processo de sempre vindo, entende? O que vem a ser essa revelação? É aqueles místicos, aqueles sadhus, aqueles sábios, aqueles yogis que purificaram sua consciência
e, portanto, com a consciência pura, puderam ver a realidade sem a interferência dos sentidos e da mente. Por isso que Patanjali fala, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é não cessar todas as interferências causadas pelos vrittis, pelos gunas, pela natureza da consciência, senão nós não podemos ver essa realidade. Então, limpamos a nossa casa pelo sadhana, com a mente pura, aí Deus se manifesta pela sua graça na nossa consciência. Então, esses sábios, com essa visão espiritual, tiveram conhecimento imediato da divindade, que, pela sua graça, tornou-se conhecido. Como Krishna diz no Bhagavad Gita, aqueles que estão ocupados em meditar sempre em mim, me servir, eu dou a compreensão pela qual eles vêm a mim. Então, portanto, e aí o Bhagavata Purana, que fala sobre a vida de Krishna e sobre todas as diferentes encarnações do Senhor, ele tem um verso muito interessante que vai mostrar essa visão plural do conhecimento védico. Ele fala assim, Vadanti tatatva vida tadyatnyanamado ayam brahmeti paramatmiti bhagavaniti shabdyati. Os videntes da verdade, aqueles que conheceram a verdade com a visão de yoga, com a sua intuição, tatvaviti, não os crentes, né? Tem crentes que acreditam em Deus, mas acreditar em Deus, você pode acreditar em qualquer coisa. Então, a crença em Deus não nos dá conhecimento em Deus. Mas sim, a mística, o yoga, você tem que desejar a revelação e se preparar para receber ela na nossa consciência. Então, para Deus entrar na nossa consciência, temos que fazer a mesma coisa que uma pessoa, por exemplo. Se nós queremos receber uma pessoa importante na nossa casa, o que nós fazemos? Arruma a casa. Primeiro a gente faz uma faxina, né? Arruma, se for uma pessoa muito importante, a gente até pinta a casa de novo, né? A gente remobilia, não é assim? Dependendo da importância da pessoa. A gente toma medida. Se não vai ser muito importante, basta você dar uma limpeza, né? Então, portanto, se nós queremos receber Deus na nossa consciência, isso é yoga, tá? Nós queremos que ele entre neste templo, não? Vamos ter que limpar. E, portanto, isso é a finalidade de tapas, entende? Disciplina, penitência. É interessante que essa palavra tapas, ela vem da raiz verbal tap, queimar. Então, nós temos que queimar o nosso lixo, não é assim? Limpar. E portanto, esses sábios que puderam ver, então está dito, Vadanti, esses videntes que tiveram conhecimento do que não pode ser conhecido pela mente, pela razão, e pelos sentidos, entenderam o quê? Primeira compreensão foi essa. Advayam Jnanam. Que essa realidade é uma. Só existe uma realidade. Então, isso é a realização do Advaita, da não dualidade. Que Deus não pode haver dois deuses. Se houver dois deuses, já não seria absoluto. E os Upanishads deixam bem claro isso. Chandogya Upanishad nos fala que Eka Eva Advityam. Certamente, sem um segundo. Então, e também isso é explicado no Rig Veda. O Rig Veda fala claramente isso. Ele diz, Eko Sat Vipro Bahudo Vadanti. O real, o sada, o real é um, mas os sábios descrevem-no diferentemente. Então, portanto, o Bhagavatam, quando ele fala isso, que essa verdade realizada pelo místico é uma, ela é não dual. Esse é o primeiro passo na vida espiritual, é realizar a não dualidade. Que não existe nada além do Brahman, além dele, é tudo ele. Mas, ainda assim, essa realidade é descrita de formas diferentes. Então, pode ser
como pode ser... Uns descrevem ela como Brahman. Brahman Advaya Gyanam Advayam Brahman iti Brahman Bhagavan iti Vidyate. Ele é descrito às vezes como o Brahman, outras vezes ele é descrito como o Atman, e outras vezes ele é descrito como Bhagavan, o Ishvara, Bhagavan. Então, são 3 conceitos diferentes. E cada conceito desse tem um significado semântico específico. Brahman significa aquele que é o infinito, que não tem, que está em tudo. Pelo conhecimento analítico, nós podemos realizar o Brahman. Por isso, Jnana é o processo de realizar a natureza do Brahman, discriminando entre o que é real e o que é irreal. Nasato Vidyate. O Bhagavad Gita explica, Nasato Vidyate Bhavo na Bhavo Vidyate Sataha. Os sábios, estudando a natureza de ambos, puderam concluir que não há cessação para o existente e não há continuidade para o inexistente. Então, tudo que é, sempre foi e sempre vai ser. Tudo que tem um começo e tem um fim não é o ser, é o estar. É diferente. Então, esse ser, essas personalidades deste mundo, elas vêm a ser e deixam de ser, mas a personalidade divina é o absoluto. E, portanto, Brahman indica isso, o grande, o ser tudo. Agora, quando você analisa ele do ponto de vista ontológico, do ponto de vista do ser, só existe um ser. Do ponto de vista do eterno, tudo é igual na eternidade. Porque aquilo que não é eterno não é ser. Então, nesse sentido, tudo que é eterno tem a mesma natureza. Por isso que o primeiro ensinamento do conhecimento védico é que tudo é Deus. Que o ser é Deus. Porque o ser é eterno. Esse é o aspecto que chama de ontologia, a natureza do ser. Mas agora, agora aqueles sábios que não viram Deus apenas, não só pela filosofia, mas observaram ele através da psicologia, da alteridade, do si mesmo, do conhecimento. Aí eles viram, ele é tudo, Krishna diz, tudo tudo está em mim, mas eu também estou em tudo. Então ele também é uma pessoa dentro de tudo. Aí é o Atma, é o si mesmo dentro de tudo. E apesar disso, ele fala, eu estou em tudo, tudo está em mim, mas eu também estou à parte. Então, esse outro aspecto. Você conhece o Deus Brahman pela discriminação filosófica, você conclui, não, Nete, isso não é... Tudo que a mente concebe é limitado. E você descarta. Eu concebi isso? Não. Concebi isso? Não. Concebi aquilo. E o que sobra? O que sobra? Quem está concebendo? Esse é o ser. Mas agora, quando purificamos a nossa consciência, aí nós vemos a alma dentro, o Atma, que é uma centelha divina. E agora, quando nos aproximamos dele, aí já é diferente. Ele não pode ser visto nem pelo conhecimento e nem pela meditação discriminativa, mas sim pelo amor, pela devoção. Aí ele se revela. Então, a personalidade de Deus, ela é só manifesta pela graça dele quando ele sente o desejo da alma de amá-lo, aí ele se manifesta. Então, aqueles que só querem conhecê-lo, ele não se manifesta na forma da pessoa. Então, essa personalidade é Krishna, por isso que o Srimad Bhagavatam fala que Deus veio. Entende? Então, há 3 aspectos. Entende? Deus é o todo, certo? Como o Brahman, tudo é ele, nada que é, ou seja, nada que é eterno
Entende? É diferente dele, é parte dele. Mas também ele se expande como o Ishvara. Ele se expande como o Purusha, uma pessoa que cria o mundo. Aí já temos o conceito pessoal do Deus criador e que está em tudo, como a consciência de tudo, está guiando tudo. Então, esse é outro aspecto que pode ser realizado pela meditação. Quando você purifica e você desenvolve essa reverência, ele se manifesta como o Atman, o Paramatma, Vishnu, o Senhor em tudo. Brahman é Deus tudo, mas é uma coisa impessoal. Agora, Paramatma já não é pessoal, ele é aquela consciência. Krishna diz no Gita, Sarvasya Chaham Hridishamivito, Smriti Gyana Apohanancha. Eu estou sentado no coração de todos. No nosso coração de saber que tem duas almas. Temos nós e Deus de lado. Isso é explicado no Katha Upanishad, né? Que na árvore do corpo, nos galhos da árvore do corpo, estão pousados dois pássaros. Um dos pássaros está avidamente comendo os frutos doces e amargos da árvore, e o outro só está lá observando, esperando. Cansou? Desistiu? Então, vamos voar para longe dessa árvore. Então, esse é o Paramatma, é o Deus, é o princípio da consciência. Ele diz, eu estou sentado no coração de todo mundo, de mim vem o conhecimelo. Sarvasatyaham Hridi Saminivisto Smriti Gyana Apohanancha Vedasta Sarvam Aham Evedyo. E vem o conhecimento, vem o esquecimento e vem a lembrança. Então, ele é o princípio. Então, Deus como Paramatma, ele não é apenas o eu sou, né, que todo mundo procura saber. Ele é o princípio de conhecimento, é a inspiração, é aquele que revela, é o mestre interior dentro de cada um de nós, que quando nós limpamos a nossa casa, ele começa a se manifestar no nosso coração. Esse é o outro aspecto da divindade, entende? Que é conhecido através do yoga, da meditação. Entende? Portanto, você se prepara para que você possa ter a lucidez e a paz. Nós estamos tão agitados com as coisas do mundo, então nós temos que concentrar, e quando temos essa paz, aí nós podemos ver, aí ele se manifesta no nosso coração, como Deus interior situado em todas as coisas. Esse é outro aspecto. Agora, o terceiro aspecto da divindade, ele não é obtido nem pelo conhecimento, nem pela meditação passiva, mas sim através do amor, da devoção, do serviço. E aí ele se manifesta como não apenas como Deus criador, que é o Purusha, mas como Bhagavan. Bhagavan significa o quê? Aquela personalidade que tem atributos, tem qualidades. E, portanto, como ele tem qualidades, beleza, conhecimento, fama, renúncia, isso é explicado no Vishnu Purana, não? Ajvaratya tamagratya viryatya yashasasyaha Gyana Vairagya Chaiva Bhaga Iti Ingina Shadbhaga Iti Ingina. Poder, fama, riqueza, conhecimento, renúncia, beleza. Isso não são atributos que nos atraem nesse mundo? Homens ricos ou mulheres, famosos, belos ou belas, sábios, desapegados, renunciados, não nos atraem? Famosos. Mas nós nunca encontramos uma pessoa que é tudo ao mesmo tempo. Encontramos? Ele pode ser muito rico, mas o cara é feio de morrer. Não é? Ou ele pode ter muito conhecimento, mas o cara é pegado. Não é? Você pode ver ninguém tem, você não encontra personalidades que têm todas as opulências em plenitude. Ela tem um pouquinho de tudo ou tudo de um pouquinho.
Mas quando se encontrar essa personalidade plena de todas as opulências, esta é Bhagavan. Este é Deus. Este é Krishna. Este é Vishnu, que é a personalidade de Deus chamada Bhagavan, que tem atributos, que tem qualidades. Então, existem dois aspectos. Ainda assim, vamos lá. Agora, deu para entender o que é o conceito da personalidade de Deus. Deus pode ser uma pessoa como Purusha, o Criador. Tem. Mas nós temos uma relação dele distante com ele, não? As religiões do mundo, a maior parte das religiões do mundo, se relacionam com Deus dessa maneira, né? como Ishvara, o Criador do mundo, o Criador. E as religiões, e qual o sentimento que as religiões fazem, nós temos em relação a Deus, a esse tipo de Deus? Temer a Deus. Então, para essas religiões, amar a Deus é temer a Deus. Não é? Não é isso que aprendemos? E o amor de Deus existe em todas as tradições religiosas, mas fala mais do amor de Deus, não do amor para Deus, que é exatamente este que é a metodologia, o yoga mais confidencial, que você pode amar Deus, porque amar Deus é muito perigoso. Você conquista Deus. Quando uma pessoa, no mundo não é assim, quando você é amado, aquela pessoa te conquista, não é verdade? Pena. Como aquele famoso dito do Pequeno Príncipe, né? Você se torna eternamente responsável por tudo aquilo que você cativa. Então, o ato de amar Deus é um ato de conquistar. Mas eu estou falando agora Deus como pessoa, porque esse nome Deus é muito vago. Você pode estar se referindo ao aspecto dele impessoal, Brahman, ou do aspecto de Deus apenas criando. Mas de um Deus que é objeto do amor da alma é muito confidencial. As religiões nem mesmo chegaram a desenvolver. Jesus deixou bem claro, vocês conhecem o cristianismo, não estuda o cristianismo, não? Ele falou que o mandamento dele maior qual que era? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele teve tempo de ensinar o processo? Deus amou o mundo, que deu seu filho. É amor de Deus. Agora, como amar Deus? E uma vez ele ficou meio frustrado, ele estava falando lá, as pessoas estavam questionando, ele falou, se eu não posso vos falar das coisas desse mundo, eu quero dizer das coisas espirituais. Mas um dia, quando vocês se abrigarem no Espírito Santo, aí sim eu vou falar claramente sobre o Pai. Ele falou claramente sobre esse Pai, que é esse ser supremo. Ele abriu o caminho, mas as pessoas não deram tempo, ele não podia nem molhar o bico, não é verdade? Não deixaram ele nem molhar o bico, não deu nem tempo dele chegar ali. Então, portanto, o Senhor veio, e, portanto, e ele vem de várias formas. Então, existe um teólogo protestante, luterano, que ele escreveu um livro muito bonito. É interessante, é um livro interessante, mais que bonito. É um livro de fenomenologia religiosa chamado O Sagrado. É um teólogo chamado Rudolf Otto. Então, Rudolf Otto, naquele livro, O Sagrado, ele explica o que acontece, os sintomas, o que acontece quando você realiza o luminoso, o Deus, não? Ele diz, se você realiza Deus através de uma atitude, um sentimento de reverência, você entende que Deus é um mistério tremendo, aquele mistério que faz você temer. Por isso as tradições religiosas monoteístas do Ocidente veem Deus dessa forma, como um mistério que faz nós assim, ficarmos imobilizados, de tão grande, de tão inatingível, de tão poderoso, de tão inacessível, que nós... Agora ele fala, quando você realiza Deus pelo amor, pela intimidade do amor, aí ele é o mistério fascino, que cativa, que fascina. E esse é o mistério do amor. O amor faz, quando se ama, nós ficamos fascinados pelo outro. No começo, nos relacionamentos humanos,
Para chegar ao amor, a gente tem que passar no respeito, né? Primeiro tem que ter o respeito. Então, a primeira maneira de conhecer Deus é impessoal, ele é o eu sou. Aí, quando você começa a se aproximar dele, você tem que admitir que ele é o ser superior. E aí, quando você conhece a natureza dele, você pode desenvolver o amor. Então, Krishna, ele é uma manifestação da divindade que é enumerado dentre muitos avataras, muitas encarnações. Mas nós vamos ver que as encarnações, Deus está manifestando diferentes opulências. E ele vem, encarna nesse mundo para estabelecer os princípios religiosos. Quando o Dharma diminui, ele vem e restabelece. Vocês podem ver que as encarnações de Deus, ela tem o objetivo de funcional, de manter a humanidade evoluindo na religião para alcançar ele. Mas agora, quando Deus encarna como Krishna, é diferente. Existe uma diferença. Por quê? Ele não veio para dar exemplo. Ele não veio para restabelecer nada. Ele veio para cativar a alma. Neste mundo, todos nós estamos querendo amar, não estamos? Todo mundo busca amor? Porque queremos ser felizes. A natureza da alma é felicidade. Nós somos eternos, por isso não aceitamos muito esse negócio de morrer, não é verdade? Todo mundo está morrendo em volta da gente, mas fala, não, a gente não se prepara, porque a alma não morre, então a gente não... Mas apesar morremos quando pensamos que somos o corpo, mas a alma continua. E conhecimento. Ninguém gosta de ficar na ignorância, não é verdade? Por isso eu quero trocar toda hora o meu smartphone para ter mais memória. Não é assim? Para que tenha uma internet mais rápida, a pessoa possa ter mais informação. Então, podemos ver que o mundo de informação hoje demonstra exatamente essa necessidade de... Ninguém quer ficar na ignorância. Ninguém quer ser o último a saber. Porque essa é a natureza da alma. A alma, ela tem as qualidades de Deus, que é Sat, eternidade, existir sempre. Chit, que é ter conhecimento. E a Ananda, que é ter bem-aventurança. Então, nós estamos buscando bem-aventurança nos relacionamentos deste mundo. Mas só que os relacionamentos desse mundo, eles são frustrantes. Sabe por quê? Porque nós... E o prazer máximo vem no amor, não é verdade? E a gente está buscando o amor de uma forma errada. Não existe amor sem conhecimento. Por isso que amor de mãe é dado exemplo de amor incondicional. Por quê? Ninguém conhece melhor o filho ou a filha do que a mãe, não é verdade? E ela aceita ele como ele é. Então, para amar, você tem que conhecer o objeto do amor. Mas só que nesse mundo aqui, nós buscamos o amor no lugar errado. No reflexo do amor que é na paixão. E a paixão é uma expectativa fantasiosa daquela pessoa ser perfeita. Quando a gente descobre que não é nada disso, não é príncipe, não é rainha, não é nada, é sapo mesmo, é só frustração. Por quê? Porque a alma, sendo parte de Deus, integrante de Deus, ela tem uma relação de Ananda, de bem-aventurança com a divindade, mas Ananda, bem-aventurança, vem de relacionamento, de emoções, de sentimentos. Mas os sentimentos deste mundo são frustrantes. Por que eles são frustrantes? Vou explicar por quê. Porque nós exigimos, primeiro, que nós sejamos Deus. E que todo mundo também seja Deus. Então, quando você está apaixonado por uma pessoa, o que é que você quer da outra pessoa? Quando nos apaixonamos, nós não temos uma expectativa de aquela pessoa é algo que gostaríamos que fosse. Aí, quando descobrimos que não é aquilo que a gente esperava, a gente se desilude. E aí vamos buscar um outro. Não é a meia metade da minha maçã, da minha laranja. Não é a metade da laranja. Então, eu estou dizendo isso, mostrando porque se nós, como almas, somos iguais a Deus em qualidade, mas diminuta, Deus é a realidade Sati, Ananda, absoluta, perfeita, nós somos também essa realidade, mas relativos. Ele é a realidade independente, nós somos a realidade dependente. Assim como a mão. A mão é completa, só quando ela está ligada ao corpo. Separou do corpo, então nossa realidade plena de eternidade, ela se manifesta na nossa relação com a divindade.
Então, portanto, a mística ensinada por diferentes processos de yogas dão várias maneiras de se relacionar com Deus. Primeiro, relacionando com Deus na forma do conhecimento, através do Jnana, realizando a não-dualidade, e sentindo a bem-aventurança do Brahmananda de ser, ou então através da meditação, alcançando a bem-aventurança da consciência, que você sai dos limites da consciência feita pelo ego, aí você entra em comunhão com Deus no coração, que é a fonte de todo conhecimento. Não, assim como nós que estamos buscando conhecimento, o conhecimento é limitado, mas quando você se conecta com a fonte do conhecimento, igual quando nós fazemos quando nós entramos na internet, não é verdade? O que é que você faz quando você entra na internet? Você sai das limitações da configuração do seu computador, que é o ego dele, porque o ego limita a consciência. Não é assim? Uma pessoa muito egoísta só pensa em si, mas ela é menos egoísta, ela já pensa na família, aí um pouquinho menos. Então, o egoísmo ele apenas se expande. Então, o egoísta que só nele, o egoísta que só pensa na família, o egoísta que só pensa na sua cidade, o egoísta que só pensa no seu país, o egoísta que só pensa na humanidade, mas ainda é o egoísmo. Mas quando a nossa consciência ela vai no infinito, é consciência espiritual. Então nós nos conectamos. Então, eu dei o exemplo do computador. Então, quando você... E cada um tem um computador poderoso, não com tanto HD, não é assim? Mas sempre há um limite, não há limite? Mas tem um momento que não importa a configuração do seu computador, ou seja, não importa o ego do seu computador, você tem acesso a um acesso quase que infinito de conhecimento. Quando que acontece isso? Quando você entra na rede, não é verdade? Então não importa o ego do teu computador, ele está em samadhi. Nosso computador entrou em samadhi nas nuvens. Aí o conhecimento dele é infinito. Então, da mesma forma, o yoga, o místico, ele procura, ele remove a sua consciência dos limites condicionantes do ego e leva para dentro, para o coração, e aplica em Deus. Então, ele se abriga, assim como o computador se abriga na internet, aí o yogi, a sua consciência se abriga na internet, e aí ele entra no Senhor, ele vai no Senhor, medita no Senhor, no santo nome do Senhor, online. Então, samadhi, consciência espiritual, é online. Então, o conhecimento flui nessa conexão. Então, assim como o conhecimento é realizado assim, nesse aspecto de Deus em tudo, como a fonte do conhecimento, o amor também. Quando nós nos abrigamos em Deus, por isso Jesus deixou bem claro, 2 mandamentos mais importantes: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Nós não estamos conseguindo amar o próximo como a nós mesmos, porque exigimos que o outro seja Deus. Exigimos que ele seja perfeito. Que o nosso amigo seja perfeito, que o esposo seja perfeito, que a esposa seja perfeita. Pior de tudo, a gente começa exigindo que a gente é perfeito. Então, como a gente não tem amor próprio, para ter amor tem que se conhecer e se aceitar. Como não nos conhecemos, não nos aceitamos, não nos amamos, somos apaixonados por nós, temos uma expectativa de sermos perfeitos. Aí nós refletimos isso no relacionamento com o outro. Então, nem o 2º mandamento de Jesus conseguimos fazer, amar o próximo como a si mesmo, porque não nos amamos. Então, nós exigimos que somos perfeitos, então exigimos que todo mundo seja perfeito. E por isso a gente fica passando de paixão em paixão. Não? E como a esperança é a última que morre, né? A gente nunca vai deixar de ficar se apaixonando e exigir do outro. Mas, quando nós entendemos o 1º mandamento, amar Deus sobre todas as coisas, é este amor absoluto. Ele é a fonte de rasa, do prazer no relacionamento. Então, Krishna encarnou
não para fazer uma função de avatara, de criar, não essas funções. Prabhupada, meu mestre, ele fala que quando Deus está trabalhando, ele é as encarnações, ele é Vishnu em relação ao mundo. Quando ele está curtindo, é Deus. Então, portanto, a relação com Krishna não é para ficar melhor neste mundo, viver no Dharma, na mulher, é você voltar para o lar, para a casa e ter essa relação de amor com a divindade. Então, Krishna encarnou nesse mundo e as pessoas, o que ele fez, ninguém entende. Todo mundo pensa porque Krishna, ele apareceu como ser humano. Porque se ele não aparecesse como ser humano, nós não podemos nos relacionar com ele, não podemos meditar. Então, quando ele agiu neste mundo, ele trouxe a sua trupe transcendental, as atividades arquetípicas da divindade no reino espiritual. Ele veio, encarnou e veio com seus associados e tornou sagrados os lugares. E ele fez aquelas atividades do plano espiritual para que pudéssemos meditar nelas e nos purificarmos. Mas como nós só podemos ver o nosso sentido apenas, e a nossa mente só pode, nós podemos ver aquilo que concebemos na mente, e a mente só funciona em categoria de tempo e espaço, aquilo que está fora do tempo e do espaço, não podemos nem perceber, nem ver. Então, ele entrou no nosso limite, Deus entrou na nossa história, pela sua graça, e por meditar na sua lila, nos seus passatempos, nas atividades. Não, mas o infinito não está preso ao karma. Nós, nesse mundo, agimos, não agimos? E as nossas ações são todas feitas pelo karma, ninguém age. Krishna diz no Gita, Prakriti Kriyamanani, Gunai Karmani Sarvaha. Todas as ações que fizemos nesse mundo são causadas pelos modos da natureza material, os gunas, que vocês conhecem os gunas, estudaram sobre isso? O conceito dos gunas. Então, e nós pensamos que estamos agindo. Krishna fala, ninguém é causa de nada, ninguém é agente, ninguém é feito de nada. Tudo é causado pela natureza material. Então, essa afirmação ela pode ser mal entendida. E pode falar, puxa vida, então, se não sou eu que estou fazendo, por que eu tenho que pagar? Não fui eu, foram os gunas. São os gunas que estão fazendo. Mas aí Krishna explica na outra parte desse verso. Mas a entidade viva, ela é a causa do seu próprio prazer e sofrimento. Então, como que explica isso? Porque nós temos livre-arbítrio. E porque temos livre-arbítrio, nós podemos escolher de como nos associar com a natureza material. Se nos associamos em tamas, na ignorância, sofremos. Se nos associamos com a bondade, somos felizes. Se nos associamos com raja, paixão, temos uma mistura dos dois, e assim nós estamos tentando viver nesse mundo, pensando que estamos agindo. Então, portanto, a alma condicionada, as ações nossas é karma. Ações impulsionadas pelos gunas é karma. As ações de Deus, quando ele vem aqui, não é karma. Porque ele não está sob o controle da matéria, ele é o senhor da matéria. Krishna diz no Gita claramente, Daivihyesha gunamai mama maya duratyaya yayemam ye prapadyante mayam metantarantite. Esta minha energia material, gunamaya, feita dos gunas, ela é divina, ela é minha energia. Ela não é ilusão. O que ela cria é ilusão, mas ela é energia, e assim ela cria o mundo, por isso que um dos nomes da personificação da energia material, quem sabe, é Durga, né? Que é a esposa de Shiva, e a palavra Durga, em sânscrito, ou hindi, significa, sabe o quê? Um dos significados? Penitenciária. Prisão. Dur, prefixo dur significa difícil, ga é o verbo ir. Difícil de superar. Então, nós não podemos superar as influências da energia material. Então, portanto, as nossas ações, por isso que o karma prende. Deus não, ele é o Senhor, ele diz, Mama Maya, é minha energia. Ela funciona sob o meu controle. Por isso que ele fala no fim, e aqueles que se rendem a mim,
eu removo ela. Assim como você vai visitar um amigo que tem um cachorrão lá, tem um Doberman, um Pitbull, alguma coisa, aqueles bravos que trucidam, não? Você vai entrar lá na casa dele, se você entrar, você tem coragem de entrar? Mas entra com o dono. O cachorro te lambe. Não é assim? Você entra com o dono, ele olha assim, com o rabo abaixado, mas ele vê que você está com o dono, não é amigo, pum, levanta o rabo. Assim, mesma coisa. Maia, a energia material, ela não é ruim. Ela tem uma função de prender as almas iludidas neste mundo. Então, portanto, Krishna, quando ele age, as ações dele são transcendentais. Então, vamos falar as atividades de Krishna. E como Deus, como eu estava explicando, existem dois aspectos relacionados com a divindade de Deus: com respeito e veneração ou com intimidade. Quando você se relaciona ele com intimidade, ele não é mais Deus. Porque Deus é coisa deste mundo. Deus é para criar, para manter. Agora, Krishna é um conceito teológico além de Deus. Ele é objeto do amor da alma. E amar é o que motiva toda a existência, mesmo neste mundo. Então, e, portanto, quando aquela pessoa ela entende essa relação absoluta com Deus nesse mundo e vê que a divindade tem que ser aproximada com uma atitude. Por exemplo, às vezes no yoga mesmo, alguns ele diz que você não pode, o que prende neste mundo, como o budismo fala, né? As grandes verdades, não? Qual a primeira grande verdade do budismo? Quem sabe? O sofrimento existe. Hã? O sofrimento existe. Dukkha, o sofrimento existe. E qual a causa do sofrimento? Se ele existe, tem uma causa, né? Tem. Qual é a causa do sofrimento? A ignorância. Entende? E outra coisa que causa o sofrimento é o desejo. Então, não deseja nada. Mas quem disse que o desejo é o problema? Quem disse que o apego é o problema? O problema não é o desejo. O desejo é a natureza da alma desejar. O problema é o objeto do desejo. Se o objeto é temporário, você sofre. Agora, se o objeto é eterno, é a bem-aventurança. Então, portanto, esta é a lógica da natureza teológica de Krishna. Ele é o objeto do amor, ele é o objeto do sentimento. Todos os relacionamentos que tem neste mundo são reflexos do relacionamento que a alma tem com Deus na sua condição pura. E é por isso que nós, quando queremos nos relacionar nesse mundo, exigimos que o outro seja Deus. Paixão. Não é isso? Porque não estamos cientes dessa nossa relação com a divindade. E, portanto, Krishna veio, há 5.000 anos atrás, exibiu a sua lila, os seus passatempos. Atrair. Então, as ações dele, aquelas ações, ele tocava as flautas, cativava as almas. Mas, ainda assim, aqueles que não entendiam que Krishna é o Brahman, é esse Deus, não puderam entender isso. Pensaram que ele era apenas um ser humano qualquer, um Deus do amor, uma coisa assim, e adoram ele de uma maneira mitológica só com Krishna. A Krishna é apenas uma mitologia, uma outra divindade como qualquer que vem ensinar. Ele não consegue entender que ele é Bhagavan Swayam. Então, portanto, porque aqueles devotos que desenvolveram amor por Deus já não ele não está interessado mais em Deus. Eu vou lhe contar. Quando Krishna esteve aqui, ele nasceu como uma criança, viveu como uma criança, para que todos os seus associados, devotos, pudessem amá-lo dessa forma. Ele estava engatilhando no quintal de Vrindavana, como um menino, como um bebê, como uma criança.
E aí os amigos de Krishna chegaram para a mãe Yashoda, que era a mãe de Krishna, e falou: Mãe Yashoda, Krishna está comendo terra. Coisa que criança faz, não é verdade? Qual mãe? Quem tem mãe aqui? Tem filho aqui? Ele bota tudo na boca, né? Hoje em dia, no apartamento não come terra, porque não tem terra, né? Mas pode ter nos apartamentos. Mas aí a mãe falou: Krishna, vem aqui, seu pilantra, vem aqui, está comendo terra. Não estou comendo terra, não. Isso é propaganda da oposição. Não estou fazendo terra. Ele negou, né? Falou: vem aqui, seu... vem cá, abre a sua boca, eu quero ver se tem terra no seu dente. Aí quando Krishna abriu a boca para a mãe Yashoda ver, né? O que a mãe Yashoda viu na boca de Krishna? Quem sabe? Todo o universo. Ela viu o Vishvarupa, a forma universal de Deus. Sabe o que é Vishvarupa? É um tipo de miração que as religiões xamânicas adoram, falam assim, que você vê a natureza. Quando você vê todas as dimensões do tempo passado, tudo que aconteceu no passado, tudo que está acontecendo no presente e tudo que vai acontecer no futuro num único instante, e quando você vê todo o espaço do universo num único ponto, você vê todo o tempo e espaço num único momento, isso é quando você vê a forma universal de Deus. E ela viu dentro da boca de Krishna tudo, todo o universo. Aí quando ela viu aquele universo, ela ficou espantada. Aí ela foi tomada do sentimento de temor, de reverência. Que criança é essa? Deus! Aí quando Krishna viu isso, não gostou. Não é esse o sentimento que a mais agrada a ele. Aí o que ele fez? Ele, utilizando sua energia ilusória, ele apagou da memória, confundiu a mente dela sobre tudo que ela estava vendo. E aí ela falou: eu acho que eu peguei sol demais, eu estou com insolação, estou alucinando aqui, vendo coisa, né? Não, vem aqui, Krishna. E deu de mamar a Krishna. Então Krishna queria o quê? O que satisfazia mais ele? O amor. Sentimentos de amor. Então você vai encontrar várias... Então Krishna era esse absoluto, mas ele estava aqui como uma pessoa comum para mostrar que o que está neste mundo é ilusório. O que existe nesse mundo é só ilusório porque está dentro da dimensão do tempo e do espaço. E é um reflexo de uma realidade superior. Isso é explicado no Rig Veda, que a realidade material é apenas um quarto do ser divino. Os outros 3/4 é a realidade espiritual, é a realidade da personalidade de Deus, com seus atributos, com suas qualidades, com suas opulências. Mas essa realidade só se manifesta daqueles que não só se libertaram deste mundo, não só se purificaram, não só eliminaram o karma, mas também desenvolveram devoção por Deus aqui. Então, portanto, a vida de Krishna... Eu tinha que falar sobre quem é Krishna, acho que está dando uma ideia de quem é Krishna, né? Depois eu sei que as perguntas vocês podem esclarecer o resto, mas também as atividades de Krishna são inconcebíveis. Krishna não veio como Jesus, ou como um Buda, ou a encarnação de seres iluminados para dar exemplo. Ele veio como um pilantra, um Dom Juan, uma pessoa narcisista. Ele não veio. Você não pode. Uma vez chegaram para vocês, Hare Krishna, não dá para entender vocês. Vocês praticam celibato. Vocês não bebem, não fazem nada disso. Mas o leão de vocês era um desfrutador. Alguma coisa está errada. Por que vocês não estão fazendo a mesma coisa que Krishna? Porque na verdade, nós não queremos ser ele. Nós queremos amá-lo e servi-lo. Nós queremos. E agora, mas como que esse Deus é imoral? Vamos falar, vamos analisar. Será que ele era imoral? O que é moralidade? O que é moralidade? É uma coisa desse mundo.
O absoluto, neste mundo, quando uma pessoa é narcisista, é feio, não é? É errado ser narcisista. Oh, espelho meu, tem alguém mais belo que eu? Krishna era narcisista, porque um dia Krishna estava ali no palácio, no espelho do palácio, ele viu ele, e ele falou, mas que ser lindo! E se apaixonou por si. Porque ele é absoluto. Ele é o ser mais belo. Se ele é egoísta, pensa só nele, qual o problema? Ele é o absoluto, ele é Deus, tudo é ele. Agora, quando nós queremos ser o mais belo, mais rico, mais famoso, poderoso, aí que é o problema. Então, portanto, os princípios religiosos e éticos é para mostrar que não somos ele. Mas quando ele veio nessa encarnação particular, ele não veio para ensinar nada. Ensina, tem uma parte que ele ensina, por isso que tem 2 Krishnas, sabiam? Tem 2 momentos na vida de Krishna. O Krishna príncipe, rei de Dwarka, imperador, e o que falou o Bhagavad Gita ensinando. E esse outro Krishninha, que é o Krishna de Vrindavana. Esse é difícil de entender. Porque ele não é o Krishna do Bhagavad Gita é uma encarnação. Ele veio para ensinar o Dharma, implicar. Mas o Krishna em Vrindavana, ele exibiu sua lila, aqueles passatempos. Então, por isso é dito que aquela pessoa que ouve, que medita nessa atividade de Krishna com seus associados eternos, esses associados eternos que ele trouxe são os modelos arquetípicos de como amar e como servir a ele. Então, quando nós meditamos nisso, isso purifica a nossa inveja ontológica, a nossa inveja primordial, que fez vir neste mundo e querer ser o centro de tudo, querer ser Deus. Dá uma olhada, a vida material é uma tentativa de ser Deus, todo mundo está querendo ser Deus, não. A esposa está querendo ser o Deus e na briga com o esposo está querendo ser Deus na briga com a esposa, o amigo está querendo ser... Então, assim, vamos analisar o mundo. O mundo de egoísmo que vivemos é uma competição de todo mundo ser a personalidade suprema. Mas quando nós entendemos que só existe que só existe um único amor sobre todas as coisas. Então, um amor absoluto sobre todas as coisas. E o nosso, que temos aqui, é um amor relativo. É uma outra como amigo, então é relativo. Então, Jesus, já que é o grande místico, o grande bhakta, mal entendido por muitos, né? Pelo menos Yogananda entende Jesus, não... Nesse sentido, não. Ele veio dar o ensinamento, o Krishna do Gita, e também o Krishna do Bhagavatam, que descreve a vida de Krishna. E essa vida é para purificar a nossa consciência, para que nós possamos desenvolver nosso afeto. Ó, tempo complementar esgotado. Então, acho que com isso, eu acho que eu tentei. É que tanta coisa, eu tentei condensar no máximo, eu tive que fazer uma parte filosófica para entender. Não dá para falar sobre Krishna sem entender quem ele é, do ponto de vista teológico, filosófico, tá? Então agora a gente pode abrir para dúvidas, perguntas ou comentários, se quiser acrescentar alguma coisa. Tem. Era isso, né? 1h? Tem alguma aí? Não, ainda não chegou, agora começou a chegar. É. No Bhagavata Purana, há alguma explicação sobre o porquê de a alma viver no samsara? Tá. Isso é um mistério, mas nós podemos deduzir pelos ensinamentos do Bhagavatam sobre a natureza da alma. Tá? A alma espiritual, primeiro de tudo, temos que entender as diferentes hermenêuticas, as diferentes interpretações das escrituras. Se você tenta explicar ou entender a escritura pela lógica, pela filosofia, você vai ter a compreensão do Advaita, da não dualidade. E, portanto, tudo que é dual, tudo que é descartado como sem ilusão. Então, essa visão não é errada,
mas ela é propedêutica, ela é preparatória para nós abandonarmos as certezas deste mundo. Então, mostrar a ilusão desse mundo, que esse mundo material é temporário, que a dualidade, que a dualidade ela gera ao sofrimento, que é baseada numa ilusão, é importante. Mas e por isso muitas pessoas interpretam toda a literatura védica só do ponto de vista da não dualidade. Mas a literatura védica apresenta a realidade também do ponto de vista de realidade comum, com as dualidades, com o sentimento, com a emoção. Então, se você considera que tudo isso por ser temporário é uma ilusão, mas é uma ilusão, mas a literatura védica, os Puranas, o Bhagavata Purana, principalmente, mostra que é uma ilusão no sentido de um reflexo de uma realidade arquetípica. Então, descartar toda a variedade, toda a diversidade do plano espiritual, porque parece com a realidade deste mundo, é como cometer o erro de jogar fora a água suja do banho do bebê junto com o bebê. Então, portanto, como uma pergunta, ele falou, o Bhagavatam fala sobre... Alguma explicação sobre o porquê de a alma viver no samsara. Tá, então vou chegar... Então, tendo em vista que existe uma realidade, o Rig Veda fala, o Purusha, Deus, com um quarto de seu ser, ele é imanente com o mundo material. E com 3/4 de seu ser, ele transcende. Então, Deus é imanente em tudo, em pessoal, e transcendente ao mesmo tempo. O grande problema é que isso é ilógico. Como que uma coisa existe e o seu oposto também existe? Porque isso é uma tentativa de entender com a nossa lógica material dual uma realidade que é não dual. A lógica espiritual concilia as contradições. Então, portanto, não temos que interpretar e negar o aspecto da personalidade. Por quê? Senão, baseado nessa visão só de não dualidade e aceitar só impersonalidade, mostra que todas as Shaktis, todas as energias são ilusórias. O que é real é só o ser, como Shankara apresenta, né? Ekosat, como Shankara apresenta, Brahma Satyam Jagat Mithya. O Brahman, o ser é real, mas toda a natureza ela é irreal. Então, portanto, Deus é real e sua energia também é real. Ela é eterna. Vou dar um exemplo de como uma coisa pode conciliar unidade e diversidade ao mesmo tempo. Pensar que a diversidade é apenas o produto da ilusão, toda a diversidade é ilusão, é uma visão incompleta. Por exemplo, o fogo. O fogo existe na sua unidade, não tem? Mas na unidade do fogo você encontra diversidade. Quem já notou isso? O que é a diversidade na unidade do fogo? As suas energias. O fogo tem várias energias. Uma da energia do fogo, sabe qual que é? Calor. O calor é energia do fogo. A luz é energia do fogo. Por existir luz é real? Calor é real? Porque a energia do fogo é real, isso não cria uma dualidade no fogo. Ele é tão real que ninguém cozinha com fogo. Quem cozinha com fogo aqui? Você cozinha com fogo? Você cozinha com fogo? Eu não cozinho com fogo, eu cozinho com calor. Eu não jogo a comida dentro do fogo. Eu separo ali por uma panela, porque eu só quero calor para cozinhar a minha comida. Então, Então, Deus tem suas energias. E ele tem duas energias básicas. A energia espiritual, que é a luz dele, que é a glória, a luz dele, e essa energia espiritual cria a diversidade, a variedade eterna. Quando eu digo cria, eu estou usando uma palavra material que tem implicação de tempo, criou, então não tinha, agora existe. Não existe
tempo de passado e futuro no plano espiritual. Mas a nossa palavra, nós só podemos usar palavras baseadas nesse mundo. Então, eu vou dizer que a energia espiritual cria variedade, mas ela cria uma variedade que sempre existiu, que é eterna. Então, não é uma criação no sentido. E a energia material cria o mundo material. E o mundo material é colocado, como na Bhagavad Gita, um reflexo. Essa linguagem lembra muito o filósofo Platão, que ele fala sobre o mundo das ideias. Esse mundo é como uma sombra da realidade espiritual. Então, a alma, tentando ir na pergunta, né? A alma, ela é parte da energia espiritual de Deus. O seu corpo é da energia material, mas o espírito eterno é parte da energia espiritual, porque na energia espiritual não existe tempo nem espaço. As coisas existem sempre uma dimensão de realidade, porque a realidade material ela é ilusória, e o próprio conceito de tempo cria essa ilusão, porque o tempo não existe. O passado é apenas uma lembrança, e o futuro é apenas uma expectativa. E o presente nunca fica. Quando você olha, ele já é passado. Mas no plano espiritual não existe nem passado, nem futuro. Existe sempre o tempo sempre existente. Então, a energia espiritual, ela manifesta... Então, a alma... Mas só que a alma, é dito no Vishnu Purana, e o Bhagavata Purana também fala sobre essa natureza da alma. Ela é energia espiritual, portanto, ela é eterna. Mas ela está na margem. Por isso ela é chamada energia marginal. E porque ela está na margem, ela pode experimentar a energia material e a energia espiritual. E ela tem o livre-arbítrio de escolher. Então, a entidade viva, ela escolhe vir nesse mundo material. Não é castigada a vir aqui. Por isso, o livre-arbítrio. Então, por que ela vem? Se a natureza da alma, acho que a pergunta que ele falou, é amar Deus, por que ela vem aqui? Se ela ama, por natureza, Jivera Swarupa Roy, Krishna, ela é o servo eterno de Deus, mas amor, dá para conceber amor sem livre-arbítrio? Eu posso pegar um revólver, botar na sua cabeça e falar, me ama? Posso, não posso? Você vai me amar? De jeito nenhum. Porque eu tirei o seu livre-arbítrio. Então, Deus quer o amor de todos os seres. Porque a relação, no plano espiritual, é o mundo do amor. Mas aquelas almas que estão na beirada, elas têm livre-arbítrio. E, portanto, o amor delas tem que ser baseado em escolha. E, portanto, ele dá uma opção. Aí o mundo material. Aí você não precisa me amar, lá você pode ser eu. E é o que nós estamos tentando fazer nesse mundo. Sermos Deus. Então, o que acontece? Então, quando nós acordamos da nossa realidade espiritual, pela associação com aqueles seres da energia espiritual que não estão na beirada, e, portanto, nunca exercem esse livre-arbítrio, eles nem pensam em não servir a Deus. Então, quando nós nos inspiramos com eles, nós nos libertamos e nos tornamos como ele. Mas nós temos sempre, por natureza, o livre-arbítrio. Deus quer que nosso amor por opção. Então, se não tivesse uma outra opção, poderíamos exercer essa opção? Poderíamos? Poderíamos? Não seria opção. Deus não quer obrigar ninguém a amá-lo. Senão não seria amor. Então tem que ter uma outra alternativa. Não é assim? Veio uma tentação para mim e eu nego. Porque eu amo tanto aquela outra pessoa, eu não vou aceitar uma outra tentação. Isso não é um amor verdadeiro? Mesmo nesse mundo, a gente pode conceber isso. Então, o mundo material, mesmo apesar da sua natureza ilusória, que parece cruel, não, ele é a oportunidade de nós
manifestarmos a plenitude de nosso ser, a plenitude de nosso livre-arbítrio, que só é exercido no amor. Então é isso que o Srimad Bhagavatam nos explica sobre isso.